Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje é minha aula, não podia deixar de ser. Eu vou falar sobre os hebreus, os israelitas, os judeus. Vocês todos estão acompanhando o que está acontecendo, esse horror, né? E eu não vou falar de política, mas eu vou exaltar esse povo guerreiro, inteligente, esse povo, quantas coisas já deixou para a humanidade, tá? Esse povo perseguido durante séculos, desde que eles foram formados, eles são perseguidos. Então, é um povo que eu tenho muita admiração, tá? Repito, não vou falar de política, nem falar de mal de A nem de B, mas vou falar a história desse povo que merece todo o nosso respeito pela garra, pela inteligência e pelo que eles estão deixando e deixaram para a humanidade. Quantos prêmios nobres eles ganharam? Eles que ganharam uma terra que a maior parte era deserto e hoje são uma potência na parte de produção da terra, na parte da água. Bom, eu não vou falar esses detalhes. O objetivo da minha aula é contar a história dos hebreus, desde o seu aparecimento na terra. Vocês sabem que os hebreus foram os autores do Antigo Testamento, tá? São através das escrituras hebraicas é que se formou o Antigo Testamento. Então toda a história dos hebreus está no Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi após o nascimento de Cristo, tá? Bom, então eu vou falar sobre os hebreus, os israelitas ou os judeus, tá? E Abraão é citado no Gênesis. Gênesis é a primeira parte do Antigo Testamento, que ele era a 9ª geração de Sem. Quem era Sem? Um dos filhos de Noé, que teria sobrevivido ao dilúvio. Lembra da arca de Noé, né? E esse Sem era um dos filhos que também sobreviveu ao dilúvio. Então, o Abraão, que é considerado o primeiro patriarca dos judeus, tá? É citado no Gênesis como a 9ª geração de Sem. Daí vem a palavra semita. Vocês vão ver. Bom, mas vou contar a história desde o começo. Abraão teria recebido de Deus a missão de migrar para o Canaã, terra dos cananeus. Por quê? Porque ele morava em Ur, na Mesopotâmia, com a sua família, lá na Mesopotâmia, entre o rio Tibre e o Eufrates. Então ele recebeu, né, de Deus a missão que tinha que mudar para Canaã, a terra dos cananeus, tá? Também aí passou a ser chamada a Terra Prometida. Isso teria ocorrido mais ou menos em 2000 a.C. Mas quem era Abraão? Considerado o primeiro patriarca dos hebreus. Ele era casado com Sara e teve com ela apenas um filho que se chamou Isaque. Mas com sua concubina Agar, Abraão tinha uma concubina chamada Agar, Abraão teve outro filho que se chamou Ismael. Mas depois do nascimento das crianças, começou a haver um grande atrito entre Sara e Agar, a sua criada ou concubina, né? Então, ela, Agar e seu filho Ismael foram expulsos de casa e tiveram que partir. E eles passaram pelo deserto, foram auxiliados por anjos, né? Então, eles se fixaram na Península Arábica. Quem é? Ismael e sua mãe Agar. Tá. Importante, Ismael, filho de Abraão, de Agar, a concubina, vai dar origem à nação árabe, ou ismaelita. Enquanto que Isaque, filho de Abraão e Sara, vai dar origem à nação judaica. Então, a nação arábica e a judaica têm a mesma origem, Abraão. Bom, não sei porque que eles brigam, né? Bom, Isaque, o filho, né, de Sara e Abraão, vai casar depois com a bela Rebeca. E tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó foi apresentado ao pai Isaque, que já era bem idoso, como o primeiro que nasceu.
Por isso ele foi proclamado o herdeiro da nação hebraica, Jacó. Mas Esaú soube depois que não foi o primeiro a nascer. Quem nasceu foi ele primeiro. Ele que teria que ser o herdeiro da nação hebraica. Então começou a haver um antagonismo grande entre Jacó e Esaú, entre Jacó e Esaú. Então, o que é que vai fazer a mãe quando vê o atrito dos dois? O Esaú até prometeu matar o irmão Jacó. Então, por isso, Rebeca, a mãe, mandou Jacó para bem longe, para a casa de seu irmão Labão, para ficar livre da vingança do seu irmão Esaú. E ele ficou lá por 20 anos, vocês vão ver. Jacó, então, foi para a casa do seu tio Labão, e lá se apaixonou por sua prima Raquel. Dizem que era a mais bela do mundo naquela época. E pediu ao tio Labão sua mão. Queria casar com ela. Mas Labão disse que sim, que daria como esposa, mas ele teria que trabalhar para ele durante 7 anos. E assim fez. Mas chegou no dia do casamento, na noite de núpcias, ele descobriu que casara com Lia, a irmã de Raquel, e não com Raquel, seu amor. Então foi tomar satisfações do tio. Mas não pôde desistir do casamento porque já tinha sido consumado. Mas o tio falou, quer casar com a Raquel? Então trabalha mais 7 anos que eu te dou a Raquel. E assim ele trabalhou mais 7 anos. Lembram da poesia de Camões, que ele fala sobre essa história? Então, aí ele trabalhou, 14 anos para conseguir a sua Raquel, tá? Agora, nesse inteirinho, a Raquel demorou para ter filhos, sabe? E nesse inteirinho, ele tinha a esposa Lia, que teve com ela 6 filhos homens e mais uma mulher chamada Diná. Tinha uma criada, ou concubina, que ele teve mais 2 filhos, só aí já são 8 homens. Aí teve a Raquel, que teve 2 filhos, demorou, mas teve 2 filhos, que é Benjamim e José, primeiro José, depois Benjamim. E também com a concubina, com a criada de Raquel, ele teve mais 2 filhos. Então, no total, 12 filhos homens, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Lembra da tribo de Benjamita, que é de Benjamim? Bom, foi assim. Com Lia, sua esposa, vou repetir, teve 6 filhos, homens, e uma mulher, que é a Diná. Com Zilpa, a criada, ou concubina, teve mais 2 filhos. Com Raquel, teve 2 filhos, José e Benjamim. Ela morre depois do parto do Benjamim. Vou depois explicar. E com Bila, sua concubina, teve mais 2 filhos, o que totaliza 12 homens e uma mulher. Repetindo, esses 12 homens vão dar origem às 12 tribos de Israel. Depois vão ter muita presença e muita importância na história. Bom, mas agora eu vou falar de José. José, que era filho de Raquel e Jacó. Eu falei que quando ele casou com o amor da sua vida, depois de trabalhar 14 anos, ele conseguiu casar com a Raquel e demorou para ter filhos e acabou tendo o José e acabou tendo o Benjamim, onde ela morre após o parto, tá? A história de José todo mundo conhece, é muito conhecida. Os irmãos dele, todos os irmãos dele tinham muitos ciúmes de José por acharem que Jacó e Raquel, ele era o queridinho de Jacó e Raquel, era o filho preferido. Então, um dia venderam José como escravo para os mercadores do Egito. Quem comprou José foi um tal de Putifar, que logo conquistou sua confiança, tornando-se brevemente como administrador de sua casa. Vocês sabem a história, né? Que a mulher começou a assediá-lo, ele não deu bola para a mulher, e aí ela acabou dizendo que ele que a estava assediando, e a mulher do Putifar, e ele acabou sendo preso. Vocês sabem dessa história, mas aí eu não vou me estender, vocês conhecem bem. Bom, então, o Putifar admirava a sua inteligência, a sua... Conclusão, teve confiança nele.
E depois que ele foi preso, acusado de assédio da mulher, ele ficou famoso porque ele adivinhava os sonhos. Lembram disso? E então, uma vez o faraó, ele adivinhou, sonhava com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E era um sonho constante. Chamou todos os astrólogos e ninguém adivinhava. Até que soube que José, que estava preso, que adivinhava os sonhos, e foi lá. E ele explicou, olha, vai ter 7 anos de fartura, que são as 7 vacas gordas, e depois vai ter 7 anos de vacas magras, que vai ser a penúria. Então, é um aviso para o faraó se precaver durante a fartura para não passar fome o povo na penúria. Por isso que vem as 7 vacas magras. E assim aconteceu e ele virou como um grande governante do Egito. Está lá governando um alto cargo do Egito, depois que adivinhou o sonho do faraó. Bom, cerca de 1700 a.C., os hebreus migraram para o Egito, porque houve uma grande seca e uma grande fome em Cananéia, tá? Então, eles fugiram para o Egito e lá encontraram José, com esse alto cargo, porque ele previra o sonho do faraó. Então, o que é que aconteceu? José recebeu os irmãos e os pais e perdoou os irmãos e cedeu-lhes um lugar para morar perto do rio Nilo. E ficaram por lá. E os anos passaram, e os cananeus, né, vamos dizer assim, ficaram lá, os descendentes de Abraão, eles ficaram lá por cerca de 400 anos, quando Moisés os liberta da escravidão, porque eles viraram depois, quando tinha lá os povos ixos, eles sempre acobertaram, sempre ajudaram os hebreus. Mas quando os ixos foram expulsos, os hebreus foram escravizados. Então essa história está no Antigo Testamento, vocês sabem bem. Ficaram lá há 400 anos e Moisés os liberta da escravidão, tá? Cerca de 1300 a.C. Essa passagem, quando eles saem do Egito para Canaã, que vai durar cerca de 40 anos, também está contada na segunda parte do Antigo Testamento, chamado Êxodo, tá? O povo liberto fica vivendo muito tempo no deserto. E é lá, né, no Monte Sinai, que Moisés recebe os 10 mandamentos, né? Com o objetivo de orientar o povo na fé, na vida e na religião. Mas, eu falei, quando saíram do Egito para chegar em Canaã, demoraram 40 anos. Então, o Moisés morreu no caminho. Então, quem liderou a chegada desse povo, os hebreus, para chegar em Canaã, foi Josué, que além de liderar o povo, o substituto de Moisés, ainda teve que lutar com os vários povos que ocupavam a região da Palestina, o Canaã, tá? Mas não vou ainda falar dos 3 reis hebreus. Houve 3 reis hebreus, depois que eles fixaram lá, que lutaram com os povos que estavam lá já há muito tempo, eles tiveram 3 reis, Saul, Davi e Salomão, tá? Depois de Salomão, que houve a dispersão. Mas, olha só, vou falar das diásporas, que esse povo sofreu de diásporas. O que é diáspora? Dispersão de um povo. E vou falar também das perseguições sofridas por esse povo hebraico, tá? Vocês reparam, eram de Ur, foram para o Canaã, foram para o Egito, foram escravizados, voltaram para sua terra Canaã, ficaram 40 anos no deserto e agora estão, né? Mas tiveram que lutar com muitos povos que lá encontraram, tá? E agora vão passar por algumas diásporas, dispersão. Vocês já sabem disso. Primeira diáspora foi por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que ele entra em Jerusalém,
destrói a cidade, destrói o templo, tinha lá um templo já de Jerusalém, e leva cerca de 40 mil judeus para o cativeiro da Babilônia, tá? E ficam lá durante 50 anos, 40 mil judeus. Mas são libertos por Ciro, o imperador persa, quando conquista a Babilônia e dá liberdade aos judeus. Então eles retornam à Palestina e reconstroem o seu templo. E no ano 70 depois de Cristo, já quando os romanos mandam, ocorreu uma nova e enorme diáspora, dispersão, liderada pelos romanos. Os judeus são dispersos por para outros países até 1948. Praticamente 2000 anos eles ficam sem pátria. Eles ficam espalhados pelo mundo depois dessa diáspora, 70 depois de Cristo. Depois de quase 2000 anos, eles retornam para o seu lar. De que jeito? Depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque o mundo estava assim, aterrorizado, porque sabe-se pelos historiadores que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto do Hitler. Isso é outra história. Mas o antissemitismo era muito forte. O que é o antissemitismo? É o preconceito, hostilidade contra os judeus. Lembra de semita? Do Sem? Né? Então, os semitas vêm de Sem, filho mais velho de Noé. Grupo étnico que não só compreende os hebreus, mas já falei, os árabes, porque a origem é a mesma. Agora eu vou voltar para Jerusalém, tá? Que era como se fosse a capital do Israel, onde foi construído no século 9 o Templo de Jerusalém, tá? O rei Davi, o segundo dos hebreus, já desejava construir um templo para guardar a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Onde tinha os 10 mandamentos de Moisés e outros objetos sagrados. Porque até construírem o Templo de Jerusalém, essa Arca Sagrada e esses objetos, elas viviam dentro de um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Uma tenda portátil. Então, o primeiro rei foi Saul. Depois veio Davi. O Davi queria, o segundo rei dos hebreus, queria construir esse templo com esse objetivo. Mas ele foi proibido, porque ele guerreou muito, ele teve muitas guerras e matou muita gente. Então, segundo o Antigo Testamento, ele foi proibido da construção do templo. Então, quem foi construir o Templo de Jerusalém foi seu filho, Salomão. A construção do templo levou 7 anos. Trabalharam 30 mil homens israelitas e mais 70 mil homens habitantes, né, por ali, que trabalharam na construção, mas que não eram israelitas, tá? Eram 70 mil avulsos. Bom, esse templo de Jerusalém, vocês sabem, foi destruído 3 vezes. E hoje só resta um muro, que é o chamado Muro das Lamentações, onde eles vão lá rezar. Os judeus vão lá rezar. A primeira vez que foi destruído, vocês viram, foi quando os babilônios levaram 50 mil judeus para a Babilônia. A segunda foi no ano 70 depois de Cristo, quando ocorreu a grande diáspora, tá? E houve uma terceira, porque houve uma reconstrução e houve uma terceira destruição do templo, no ano de 135, quando Adriano, o imperador, mandou arrasar a cidade depois de uma revolta judaica. Então, ele foi destruído 3 vezes e, como falo, hoje resta apenas um muro que sobrou do templo. Bom, ainda hoje, Jerusalém, o centro de Israel, tem um papel importante, tanto para os cristãos, tanto para os judeus, tanto para os islâmicos, tá? Olha só, por que Jerusalém é tão importante para os cristãos? Porque no alto do Monte Moriá, Jesus foi crucificado, morto e sepultado.
Por que Jerusalém é importante para os muçulmanos? Porque foi lá que o profeta ascendeu aos céus na cúpula da rocha. Aquela cúpula dourada que vocês vão mandar foto. E por que também é importante para os judeus? Porque foi no Monte Moriá que Abraão preparou o sacrifício, seu filho Isaac, lembram? Para provar a sua devoção por Deus. Bom, essa história também está no Antigo Testamento. Bom, após 1948, sabe que primeiro eles receberam, né, o Estado de Israel, depois da guerra, da Segunda Guerra, porque o mundo estava assim horrorizado por 6 milhões de terem morrido no Holocausto. Em 1948, houve uma guerra chamada Árabe-Israelense. Árabe-Israelense ou Israelo-Árabe, tá? Aí Jerusalém, em 1948, foi dividida em duas partes. A parte ocidental controlada por Israel, habitada por judeus. E a parte oriental, controlada principalmente por árabes. Então, a partir de 1948, houve essa divisão. Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Bom, vocês ouviram falar também em sunitas e xiitas, né? Sunita são a divisão dos árabes, dos árabes. 90% dos muçulmanos são sunitas. O que é sunita? O califa, o chefe, pode ser escolhido pelos muçulmanos. Vamos ter ascendência. Já os xiitas, o chefe, né, o califa, tem que ser sucessor de Ali, genro de Maomé. Na Arábia Saudita, a maioria é sunita. No Irã, a maioria é xiita. O Hamas, que vocês já ouviram falar, para terminar a aula, não vou entrar em política, mas Hamas é sunita, tá? Eu não posso deixar de falar do Hamas, que é um grupo islamita palestino fundado em 1987, de orientação sunita, tá? Que controla a faixa de Gaza, onde moram cerca de 2 milhões de palestinos. É um grupo extremista na luta contra a existência do Estado de Israel. O Irã tem se destacado como um dos maiores financiadores do Hamas. O Hamas é considerado um grande grupo terrorista por vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, etc, etc. O Hezbollah é outro grupo extremista que está lá no norte, que é no Líbano, tá? É outro tipo de grupo extremista. Gente, já passou da hora, já mais de 20 minutos, está muito longa essa aula, espero que vocês tenham entendido, mas na próxima eu vou complementar com mais alguma coisa. Beijo!